Hoje nós vamos ter aqui como é que eu chamo o senhor? Dentista, professor? Não, Egberto. Não, mas a área do senhor é mestre em reabilitação oral. Sim. Mas a sua formação qual é? Eu sou dentista, cirurgião dentista. Cirurgião dentista. E hoje o senhor tá atuando na área da beleza, da harmonização facial, orofacial. Orofacial. Então, eu fiz um mestrado em reabilitação oral devido ao fato da gente administrar uma clínica, né, que tem várias especialidades. E o implante também foi uma especialização que eu fiz no decorrer da carreira, né, e agora eu estou fazendo a especialização de harmonização orofacial. Essa é uma prática que a gente está iniciando na clínica. Ela trabalha com botox, com ácido hialurônico, preenchimentos, né? E tem uma transformação muito interessante. Né? Ajuda a ganhar, ou seja, rejuvenescer um pouquinho, né? Porque desde quando a gente nasce, a gente já começa o processo de envelhecimento. Então a ciência vem, por intermédio de recursos, de pesquisas, a gente consegue hoje amenizar esses traços da idade, né? Tirar a aparência pesada e colocar uma aparência nova. E quais são as técnicas ou procedimentos empregados nessa chamada hormonização ou orofacial? Então, olha, eu vou tentar simplificar o máximo que eu posso, mas basicamente é a utilização do Botox, né? O Botox é uma toxina botulínica, ela tem por objetivo um relaxamento do músculo, né? De expressão, das linhas de expressão, e a consequência disso seria uma suavização da face, né? Quanto tempo estão usando Botox, doutor, no mundo? Olha, ele começou com, acho que, se eu não me engano, em 1872 ele foi descoberto, como a maioria das descobertas acontece por acaso, né? Aconteceu de ser uma contaminação numa salsicha. Então, a toxina botulínica veio desde então e foi evoluindo para a oftalmologia. A oftalmologia, foram 2 médicos americanos que desenvolveram a técnica para estrabismo. Então, eles conseguiram relaxar a musculatura do olho, fazendo com que tivesse um resultado positivo. E depois, posteriormente, a dermatologia, né? E agora os dentistas estão habilitados a fazer esse trabalho. Foi liberado para a nossa classe fazer a harmonização orofacial devido ao fato da gente trabalhar muito diretamente na face, com a musculatura, com o conhecimento que a classe já tem, né? Então, na odontologia é recente, mas na dermatologia, na oftalmologia já tem um bom tempo. Agora, no caso da odontologia, vocês já estão mexendo fora dos dentes, que estão mexendo aqui na fronte e tudo. Isso aí, essa nova... Para a pessoa entender, você estudou odontologia. Sim. O quanto de medicina o senhor sabe que o médico também sabe? Quer dizer, isso não é completo como eles, ou é completo também? Olha, a odontologia, a medicina, os 2 primeiros anos, ou seja, os 4 primeiros semestres, né? Ela é muito parecida. A gente estuda anatomia, fisiologia, bioquímica, quase todas as áreas, anatomia principalmente, né? Estudamos quase parecido com a medicina. Não é só restrito à parte dentária, não? Não. É porque a gente administra medicamentos, a gente tem que nosso tratamento, principalmente na harmonização orofacial, a gente vai medicar com vitaminas, com suplementos. Por quê? Muitas das vezes a pele, por exemplo, ela tem que ter nutrição, ela tem que vir a beleza de dentro, né? E a gente atua também para corrigir na parte externa. Então, há uma semelhança muito grande no estudo a princípio. Na Europa, por exemplo, eles trabalham da seguinte forma, mudou agora recentemente, eu tive a oportunidade de morar em Portugal também, conheci
a realidade deles, né? Eles trabalham da seguinte forma: eles formavam o médico e fazia especialização em odontologia, né? Agora, Portugal principalmente já mudou e eu acredito que os outros países também estão indo nesse Agora, caminho. doutor Gilberto, talvez trabalhando assim como advogado contrário, Sim, sim. vocês estão administrando Botox. Há algum estudo que isso pode fazer mal em algumas pessoas ou em muitas, ou não faz? Não, ele é bem aceito ao organismo, né? Desde que seja bem planejado. Todas as técnicas, na minha área principalmente, que é a odontologia, eu acho que o planejamento, o estudo prévio da saúde do paciente, que é uma conduta normal, você fazer uma anamnésia, que é conhecer a saúde do paciente previamente. Após isso, a gente pode administrar. Existem casos de alergia, como qualquer outra substância, mas previamente, a gente faz esse estudo, né? Pede exames de sangue, enfim. Eu pergunto ao senhor, porque há pouco tempo se falava muito, começou a se falar, melhor dizendo, no silicone. E foi uma febre. Quase todas as mulheres colocar nos glúteos, colocar nos seios, e depois começou a dar vários problemas. Quer dizer, acho que eles não tinham feito num tempo necessário, né? Toda técnica, ela evolui e é corrigida. A ciência trabalha dessa forma, né? Então, hoje você vê que o profissional habilitado, ele fazer um procedimento de silicone ou de preenchimento, que, né, são preenchedores, né? Ácido hialurônico, silicone, PPMA, alguns produtos, eles são testados previamente para ver a compatibilidade, se ele não é um agente agressor ou que possa ser entendido pelo sistema imune como um corpo estranho, né? Então, assim, a gente estuda, por exemplo, o implante, o titânio. O titânio, por exemplo, ele é um metal que é estável quimicamente. Então, ele não faz trocas químicas, estável quimicamente. Na odontologia, vocês usam muito titânio. Sim, sim. Na ortopedia, às vezes acidentes que a pessoa perde massa de osso e tudo, você tem que repor com titânio ou com biomateriais, que também faz esse trabalho, né? Então, assim, só para quem está nos ouvindo entender, o titânio foi uma descoberta fantástica, foi descoberto por um ortopedista, né? Mas ele trabalha como se ele fosse invisível ao sistema de defesa do corpo humano. Então, as células de defesa passam, não enxerga ele, e o próprio organismo faz o trabalho dele fisiológico de fechar o osso, né? Então, o processo basicamente é esse. Perfeito. Agora deixa eu perguntar, a Isabela Abreu, ela está perguntando qual o limite de vezes que uma pessoa pode usar aparelho ortodôntico para corrigir os dentes? Olha, não tem conhecimento de limite, né? Mas normalmente se faz um planejamento bem feito e bem conduzido, ele vai usar uma vez apenas, né? Pode ser que ele tire o aparelho antes da hora, né? Tirando antes da hora, se não houver uma contenção, né, que é necessário a indicação daquele trabalho que foi realizado, normalmente se perde aquele trabalho, ele pode voltar, sim. Agora, o outro fala, tenho 36 anos e tenho a mordida cruzada. Ainda consigo corrigir com aparelho ou somente com cirurgia? Olha, todo caso é difícil a gente né, falar com precisão, mas não há idade para a utilização do aparelho, né? Existe uma fase que a gente consegue ter uma resposta muito melhor, que seria na fase até a fase de crescimento ósseo, quando termina o crescimento ósseo. Isso se dá por volta de 12 anos de idade, mais ou menos. Você está em crescimento, em pico de crescimento ósseo. Mas termina como? Então, ele varia de pessoa para pessoa. Em média, mais ou menos essa idade. A gente tem até um exame que você faz, uma radiografia de punho, para ver se concluiu
aquele crescimento ósseo. Eu vi falar em crescimento que ele termina quando a hipófise fecha, né? Mas não é esse caso. Não é. O crescimento ósseo, ele tem esse pico, né, que a gente conhece desde do nascimento até por volta de 12 anos. Os ortodontistas têm a certeza quando há o fechamento dessa parte da mão, que a gente faz uma radiografia na mão, você vê, concluiu o crescimento ósseo. Aí não cresce mais? Porque Não tem cresce. pessoa com 12 anos ainda está pequena, depois ele cresce quase a metade. Então, é uma média, né? Não é a ciência, nada é matemático, é absoluto, é uma média. A gente tem essa constatação, essa certeza mediante esse exame. Feito isso, a gente vê, terminou a fase de crescimento ósseo, depois não cresce mais. Tá bom. Agora deixa eu ver mais outra pergunta para o senhor aqui. Estalos na mandíbula, devemos nos preocupar com ele ou não? Sim. Olha, tem uma média de 90% da população tem algum problema de oclusão. É um número grande, né? Então, assim, a gente transfere para a oclusão o equivalente a... Em palavras simples, oclusão o que é? Oclusão é quando você encontra a maxila com a mandíbula. Você fechou a boca, você está em oclusão, né? Então, essa oclusão, quanto mais certa ela tiver, ela não vai dar resultados negativos na ATM, que é a articulação temporomandibular. A gente transmite, só para dar uma ilustrada, a gente transmite para essa oclusão, onde um dente bate com o outro, o equivalente a 3 vezes o peso do organismo do paciente. Se a pessoa tem 70 quilos, ela transmite por milímetro quadrado o equivalente a 210 quilos. Coisa forte. Então, quando isso não está harmônico, as inclinações, que chama-se curva de Spee e curva de Wilson do dente, essa harmonia, há obstruções nos movimentos de protusão e lateralidade da mordida. Isso não estando em harmonia ou distribuído essa força, a resultante da força é nesse que é o côndilo, que é o que trabalha como se fosse o joelho, uma articulação. Muitas pessoas têm labirintite devido a esse problema de oclusão, porque o labirinto está muito próximo à cavidade clenoide, que é onde está no crânio, e a articulação. Forçando isso errado, a gente transmite e comprime o labirinto. Muita gente tem labirintite por problema de oclusão. O senhor que é especialista em implante, sim, os nossos dentes aqui em cima e embaixo tem nervos, então sim, você não aperta muito. Aí quando você põe o implante, você não tem mais nervo ali para dizer, olha, tá forçando muito. Sim, não tem sensibilidade para isso. Isso é uma pergunta importantíssima, que a gente sempre, quando faz um dente, é uma situação. Quando a gente reabilita uma boca inteira, a gente perde a principal defesa, que é a pressão, né? Ou seja, a resposta da dor, da pressão. Com o implante a gente não tem essa... Porque muitas das vezes você está comendo uma azeitona, uma empadinha, aí come o caroço da azeitona. Há uma informação que há uma pressão excessiva, ela manda para o cérebro, volta para você relaxar a musculatura. Com velocidade da luz, no caso. Muito mais, viaja 100 e poucos metros por segundo. Então ela vai ao cérebro, manda uma mensagem de volta, você relaxa a musculatura e muitas das vezes não quebra o dente. Já na reabilitação que acontece com o implante total, você não tem essa defesa. E a gente tem que estar orientando, olha, nos primeiros dias, vai devagar, não morde muito rápido, para proteger, né? Vamos ver o que as pessoas estão pedindo aqui. O que faz a mandíbula se deslocar... O que faz a mandíbula se deslocar ao ponto dela cair? Então, seria um processo... Eu já sou de pessoa que cai. Sim, acontece. Então, como a gente tem a mandíbula
presa, não é presa, ela tem uma articulação com o crânio, né? No decorrer do tempo desse processo de uma articulação que não está balanceada, ela vai havendo o desgaste da cabeça do côndilo, né? Esse processo avançando, ela pode ter que não ter mais essa função, e aí ela desloca realmente. Aí, nesse caso, só um profissional habilitado que consegue recolocar ela na posição. Agora vou perguntar o contrário. E quando ela fecha, ninguém abre aquela boca? Como? Quando a boca fecha, ninguém abre. Já soube de casos desses. Então, isso acontece muitas das vezes na parte, vamos dizer, muscular, né? Às vezes um trismo, uma contração forte, ela pode, ou às vezes pós uma cirurgia, uma extração de um siso, muitas das vezes a própria musculatura ela contrai de uma forma e você tem, às vezes tem terapias que você faz com palitos de sorvete, você vai devagarzinho, vai voltando, relaxantes muscular, enfim. Tem muita variedade de situação que acontece, que realmente... Agora, mas isso acontece. É perigoso remover os sisos de uma vez, todos eles? Então, na nossa prática, na clínica, isso cada profissional trabalha de uma forma, né? A gente sempre preza pelo conforto do paciente, né? Então, imagina que a gente trabalha numa área que a gente não pode pedir o paciente, olha, você fica uma semana sem comer, não existe, né? A gente tem que trabalhar e ele tem que continuar a vida social dele e a vida de alimentação, na nutrição dele. Então, o que a gente faz? Normalmente eu faço um lado, 15 dias depois a gente faz o outro lado, eu acho mais confortável. O Luiz quer saber o seguinte, quando o assunto é harmonização facial, o cliente tem sempre razão? Ou seja, se ele quiser algo que você sabe que não vai ficar bonito, você realiza o procedimento assim mesmo? Infelizmente não realizamos, Luiz. A gente sempre tenta orientar para que a gente faça com a maior segurança, que o paciente possa ter um resultado positivo e não o contrário, né? Senão isso também não é favorável para ele nem para a nossa clínica. Né? A Clementina da Silva pergunta, há tratamento para bruxismo? Sim, sim. Olha, um dos principais motivos do bruxismo, que se chama briquismo, né? O bruxismo seria o ranger do dente à noite, o fato de ser à noite, por isso o nome de bruxismo, né? Por causa das bruxas, né? Enfim. O tratamento para isso, muitas das vezes, é a própria equilíbrio da oclusão. Muitas das vezes, você não tendo ausência de dente ou equilíbrio, você tem a busca de uma máxima intercuspidação, ou seja, um encaixe dos dentes à noite. Outro fator principal seria o estresse do dia a dia. Esse é um pouco mais difícil da gente... Cada um lida de uma forma e transmite para a mordida, para a oclusão, esse estresse, né? Que pode chegar, como eu disse há pouco, 3 vezes ao normal por milímetro quadrado. Quem tem bruxismo chega a 5 vezes o peso do organismo. Então, uma pessoa com 80 quilos, ela vai transmitir para os dentes o equivalente a 400 quilos. Quase uma mordida de jacaré. O pitbull chega a 2 toneladas. 2 toneladas. Por aí. E o tratamento como eu disse, a questão de devolver os dentes que estão faltando, é um caminho, tentar diminuir o estresse, e hoje a gente tem um tratamento eficaz demais, que é o Botox. O Botox, quando ele é aplicado no masseter, que é esse músculo que levanta, um dos músculos que levanta a mandíbula, e no temporal. A aplicação desses 2 músculos, ele diminui a força que ele imprime no ato mastigatório. A Deusa tem um filho de 9 anos que está sempre com a boca machucada e a gengiva sangrando. Gostaria de saber o porquê. A língua dele também fica com os carocinhos. Como ela chama? A Deusa. A Deusa, olha... O sangramento na gengiva,
naturalmente ele acontece por placa bacteriana. A placa bacteriana seria o resultado do alimento, carboidratos, açúcares, né? Esse, por sua vez, eles entram em decomposição, geram ácidos, esse ácido irrita a gengiva. Então, há o primeiro sinal da gengivite, a inflamação. O caroço na língua, isso, via de regra, se qualquer manifestação na boca, que ela permanecer por mais de 15 dias, é interessante que se procure um profissional para fazer ou uma avaliação ou uma biópsia para investigar melhor. Doutor, a Cláudia Leopoldino fala, tenho 58 anos e tenho uma prótese na parte superior. Posso fazer implante? Tenho gengivite. O que eu posso fazer, doutor? Olha, o implante ele é indicado para todas as idades, principalmente para a terceira idade ou a melhor idade, né? Por quê? Muitas das vezes, no decorrer da vida, perdeu alguns elementos ou todos os elementos. Então, ele está indicado, existe possibilidades de quando você tem um osso e quando não tem, a gente fazer enxertos ósseos, né? Quase todos os casos tem possibilidade de ter um final feliz. Olha, doutor, eu fico feliz do senhor ter vindo aqui hoje, doutor Egberto. Como é que as pessoas entram em contato com o senhor? É Facebook, Instagram, YouTube? Olha, a gente tem as redes sociais, né, que é a Beauty Dental, né? Telefone, né? Posso? Por favor. Sim, é o 2255-2128. Isso é no Rio, 0 prestadora 21. 021, a gente está em Copacabana, no Rio de Janeiro. Sou mineiro e estou aqui há 25 anos. Uai, então já virou carioca? Já, um pouquinho. Doutor Egberto, nós estamos chegando ao finalzinho aí, aqui é muito rápido, mas vamos ver se depois a gente mais na frente, aí outra vinda do senhor. Prazer, uma honra estar aqui falando para todos, poder contribuir um pouquinho com o que a gente sabe, que a gente trabalha, né? E só tenho a agradecer. E o senhor esclareceu bem, muito obrigado.